No vídeo de hoje nós vamos ver se existe a possibilidade de uma pessoa conseguir acertar um usuário de Logia sem precisar de Haki ou de Kairoseki. Vamos ver como é que o Frank sabia fazer um ciborgue antes mesmo de ter estudado como fazer um, e se existe a possibilidade dele ser filho do Dr. Vegapunk. Vamos ver se uma pessoa que tem a imortalidade da Ope Ope no Mi, se ela pode comer duas Akumas no Mi, e por último nós vamos ver se o Luffy pós-Wano vai se tornar um novo Yonkou. Nós vamos ver tudo isso nesse vídeo aqui, e se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas. No vídeo de hoje eu vou responder algumas perguntas que vocês mandaram no post lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. Agora vocês têm esses dois locais para mandar perguntas. Lá pelo meu Instagram é até mais fácil, porque nem todo mundo manda mensagem por lá. Esse vídeo aqui faz parte de uma playlist sobre Sogeking Responde. Já tem vários outros vídeos e eu já posso até ter respondido a sua pergunta. Então dá uma olhada nessa playlist aqui que eu vou deixar no card, que eu já posso ter respondido a sua pergunta. Se ainda não, continua mandando que uma hora eu vou responder. Antes desse vídeo começar, já vem com aquele likezão e se inscreve aqui no canal se for novo aqui. Agora, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começando aqui pelo Instagram, eu vou pegar uma pergunta mandada pelo Yuki. Ele perguntou: como está a Rei dos Piratas? Estava reassistindo o arco de Alabasta e notei uma coisa interessante. Pergunta: como Luffy consegue acertar o Smoker e o Ace sem Haki? Bom, a primeira coisa que eu consigo imaginar é que foi pura zoeira do Oda. A gente estava em um momento tenso ali entre o Smoker e o Ace, onde eles iam começar a batalhar. Aí o Luffy chega cheio de fome e joga os dois pra longe em um momento descontraído. Mas se a gente for pensar um pouco mais aprofundadamente nas Akumas no Mi, eu consigo pensar na possibilidade de, quando a pessoa come um Akuma no Mi do tipo Logia, o seu corpo se transforma por completo naquele elemento, mas mesmo assim a pessoa ainda consegue manter a sua forma humana. Então eu consigo pensar que aquele elemento ele mantém uma consistência ou uma concentração mínima o suficiente para que o usuário consiga manter a sua forma e possa tocar nas coisas sem se transformar no seu elemento. Por exemplo, o Smoker vai querer pegar aqui um copo de água e na hora que ele toca se transforma em fumaça, porque a concentração é muito baixa e ele não vai conseguir pegar aquele copo. Mas aí com ele conseguindo manter uma concentração mínima, ele vai tanto conseguir tocar nas coisas quanto também ser tocado. Mas se, por exemplo, o ataque foi muito superior a essa concentração, aí sim ele vai se transformar em fumaça mesmo que ele não queira, vai se transformar ali inconscientemente. Isso se o ataque passar da consistência ou da concentração do elemento, que é mínimo o suficiente para manter o corpo dele ali em sua forma normal. Eu não sei se você está entendendo, mas é mais ou menos isso que eu consigo imaginar. Sumire Okamura perguntou: a Purin poderia usar os poderes da Akuma no Mi da memória no Frank para ver as informações sobre a planta da Pluton? Sabe que eu nunca tinha pensado nessa possibilidade, eu acredito que ela possa fazer isso sim. E como o Frank é um carpinteiro excepcional, provavelmente ou com toda certeza ele decorou todas as folhas da planta da Pluton. E ele tem decorado na sua cabeça. Então se ela der uma fuçada ali nas memórias dele, ela realmente pode encontrar essas plantas lá, pode passar essas plantas para outra pessoa construir essa arma ancestral. E já pegando esse gancho, ela também poderia fuçar nas memórias da Robin para saber todas as informações que ela já colheu sobre os poneglyphs. Ela poderia ir bem fundo na memória da Robin até na sua infância e ver como foi que ela aprendeu a decifrar os poneglyphs, para que ela mesma possa aprender e seja a arma principal da Big Mom para que ela possa chegar no One Piece. Então essa Akuma no Mi se torna bem apelona dependendo da maneira como ela é utilizada. E no caso da Purin utilizando tanto no Frank quanto na Robin, seria uma grande adição de poder para o bando da Big Mom e faria a Yonkou chegar ou estar mais próxima do One Piece. Olisman Agripino perguntou: e se o despertar da fruta do Bonchan seja usar as habilidades de quem ele esteja imitando? Seria algo bem diferente.
O que acha? Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, se o Bonchan pudesse copiar habilidades ou poderes de Akuma no Mi de outras pessoas que ele já se transformou ou que ele vai se transformar, seria um despertar muito apelão, bem apelão mesmo, e eu gostaria muito de ver isso nas mãos dele. Só que como ainda não foi apresentado o despertar para diversos tipos de Akuma no Mi, a gente não sabe como é que ele vai funcionar em outras Akumas no Mi que não são de criação, como por exemplo a do Doflamingo e a do Katakuri. O despertar deles são iguais porque as Akumas no Mi deles criam alguma coisa. Agora, o que acontece ou qual é o despertar de outras Akumas no Mi que não criam nada? Na minha opinião, seria eles utilizarem o seu poder de uma maneira mais fácil, e isso tornaria suas habilidades bem mais usuais e bem mais fortes. Para mim, um bom despertar para o Bonchan seria o que a Kurozumi Higurashi fazia quando ela tinha a Mane Mane no Mi. No caso dela, ela conseguia se transformar em outras pessoas aparentemente sem tocá-las e depois conseguia mudar de forma sem ter que tocar no seu rosto. E até voltava para sua forma normal sem ter que tocar no rosto com a outra mão. Para quem não lembra como funcionam os poderes do Bonchan, funcionam da seguinte forma: ele precisa tocar em outras pessoas com a mão direita para armazenar a forma delas, e para se transformar nelas ele precisa tocar em seu rosto com a mão direita também. Para voltar em sua forma normal ou a sua forma de Bonchan, ele precisa tocar com a sua mão esquerda. E a Kurozumi Higurashi não fazia isso em nenhum momento. Pode ser que ela se transformasse em outras pessoas só olhando para elas. E esse para mim seria um bom despertar para ele também. Vou pegar outra do Instagram aqui que foi mandada pelo Shirozin. Ele perguntou: o tempo que se passa em One Piece é muito confuso, certo? Então desde o dia que o Luffy saiu do barril até chegar em um ano, durou quanto tempo? Tipo, desde o episódio 1 até o time skip. Time skip a gente sabe que se passam 2 anos. Daí chega na reunião de Sabaody até agora. Pode usar o anime ou o mangá, o qual você preferir. Mandei essa pergunta porque eu tô ligado que o Luffy foi de 500 milhões para 1,5 bilhão em questão de meio dia. Eu pretendia te fazer essa pergunta faz dias, enfim, criei coragem. Manda salve aí, Lucas, tamo junto. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu nunca tinha me atentado ao tempo que os Mugiwaras ficam em determinada ilha, e nem sobre o tempo total que tinha se passado desde o barril até eles chegarem ali no time skip, por exemplo. Mas se a gente for contar, os Mugiwaras não passam muito tempo em uma ilha não, é questão de dias e no máximo semanas. Então a jornada dos Mugiwaras é até que rápida. A gente pode contar que deve ter passado ali uns 3, 4 meses no mínimo, ou até uns 6 meses no máximo, para que eles pudessem chegar desde o barril, desde o Luffy sair do barril até Sabaody. Aí a gente conta mais 2 anos, que foi o time skip de Sabaody, vou chutar por cima, vai ser 6 meses mais 2 anos. Aí nós vamos ter também os outros arcos até ele chegar no arco de Wano, que eu também não chutaria que eles ficaram mais de 2 meses ali para passar em todas essas ilhas. Então vai ser lá 2 anos e 8 meses, mais ou menos. A jornada do Luffy é bem rápida e por isso que a gente se questiona se ele vai se tornar rei dos piratas muito mais cedo, porque o Roger foi se tornar rei dos piratas lá com 53 anos. Claro que ele não tinha ali os artifícios para chegar na última ilha. Se ele tivesse, ele tinha conseguido chegar há muito tempo atrás. Só que no caso dele foi com 53 anos. E o Luffy vai se tornar rei dos piratas ali com 19 anos, 20 anos. É muito cedo para ele. JG Melo perguntou: se o Kaido queria se matar, não era só ele comer uma segunda fruta? Teoricamente ele morreria se comesse mais de uma fruta. Seria esse um furo de roteiro? Bom, mano, seria um furo de roteiro se ele quisesse morrer pura e simplesmente. Mas o Kaido não quer morrer por morrer. Ele quer morrer de uma maneira épica, de uma maneira histórica, de uma maneira que vai deixar uma marca no mundo de One Piece. Da mesma forma como o Roger morreu, o Barba Branca morreu e o Oden morreu. Todos eles morreram de uma maneira épica e fizeram alguma coisa pro mundo de One Piece. No caso do Oden não, mas ele morreu de uma maneira épica para todo o país de Wano. Então é isso que o Kaido procura. Ele não vai pular na água do mar para morrer afogado e nem vai comer uma segunda Akuma no Mi,
porque essa não seria uma maneira épica de morrer. Ele quer encontrar alguém que seja forte ou digno o suficiente para que possa derrotá-lo, para que no final ele possa morrer de uma maneira épica nessa batalha. Se você pensar que ele subiu lá na Ilha do Céu e não pulou no mar, é porque ele não queria morrer só por morrer, para acabar afogado ali. Ele pulou lá de cima no chão ou numa ilha, porque ele pensou que aquela seria uma maneira épica de morrer. Então no final é só você pensar que ele não quer morrer por morrer, ele quer deixar uma marca no mundo de One Piece. Pisca Burger perguntou: o que você acha que o Sanji faria se visse uma mulher jogando comida fora? Ele poderia fazer duas coisas. A primeira é ele gentilmente fazer ela comer toda aquela comida que ela jogou no chão, ou segundo, como ele é um gadão, provavelmente seria ele que comeria toda aquela comida. Então ele faria uma dessas duas coisas. Xandãozinho perguntou: pode ter possibilidade da voz de todas as coisas ser como uma extensão do Haki do Rei? Se sim, o Momonosuke poderia vir a despertar? Cara, eu penso que esses dois poderes são coisas distintas. Tanto a voz de todas as coisas quanto o Haki são separados. Pode ter alguma relação entre eles, mas não que a voz de todas as coisas seja uma extensão do Haki do Rei. Porque se realmente for, a gente abre margem para que outros personagens que tenham o Haki do Rei e não tenham a voz de todas as coisas possam despertar esse poder. E nem todo mundo que tem Haki do Rei tem a voz de todas as coisas. Um exemplo, o Rayleigh. Ele tem Haki do Rei, mas não tem a voz de todas as coisas. Quando ele estava navegando com Roger e Oden, tanto Roger quanto Oden ouviram os Reis dos Mares e também se sentiram mal com a Zunisha, mas o Rayleigh não teve absolutamente nada. Então eu acredito que são coisas distintas, mas isso não exclui o fato que o Momonosuke possa aprender o Haki do Rei. Ele pode aprender sim no futuro. Ainda é cedo para que ele possa mostrar esse poder, mas ele pode ter sim. Tiger perguntou: você acha que um daqueles primeiros vilões de One Piece podem voltar a aparecer? Achei aqueles do East Blue legais, e seria legal se, por exemplo, o Arlong aparecer. Manda salve. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, eu gostaria sim de ver, e tem chance da maioria dos vilões do West Blue voltarem a aparecer. E o que eu mais quero que apareça é o Gin, até porque ele prometeu que iria voltar. A gente não sabe se ele realmente conseguiu sobreviver, porque ele tinha inalado o veneno do Don Krieger e tinha sobrevivido por pouco, mas ele realmente prometeu voltar e a gente tá esperando até hoje. A gente até pensava que um personagem que apareceu no mangá e que vai aparecer daqui a alguns episódios no anime fosse o Gin, mas acabou que não era ele. Então a gente ainda tá no aguardo dele voltar a aparecer na história de One Piece. Pedro Luiz perguntou: se o Law fizer a cirurgia perene em alguém, essa pessoa pode comer mais de uma Akuma no Mi, já que ela seria imortal? Quando se fala da imortalidade da cirurgia da juventude perene, não está se falando que uma pessoa se torna imortal em todos os aspectos, que essa pessoa é indestrutível ou que ela não pode morrer. No caso, a cirurgia da juventude perene já diz, é a pessoa se tornar jovem para sempre, o que significa que ela não vai envelhecer e pode ser que os seus órgãos internos, ou no caso também seus órgãos internos, não vão envelhecer e também não vão morrer. Mas isso não significa que ela não possa morrer por outros aspectos, e no caso pode ser por uma doença, pode ser por alguém realmente indo lá e matando essa pessoa, ou ela indo lá e comendo uma outra Akuma no Mi. Se a questão de comer duas Akumas no Mi e morrer for realmente verdade, e essa pessoa que recebeu a cirurgia da juventude perene for lá e comer uma segunda Akuma no Mi, ela realmente vai morrer, porque a sua imortalidade não está relacionada a ela ser indestrutível ou ela ser imorrível, por assim se dizer. No caso, a sua imortalidade está relacionada a ela ser jovem para sempre. Se a gente for pegar como exemplo o In, pode ser que ele seja a única pessoa no mundo de One Piece que já recebeu essa cirurgia, e pode ser que ele venha lá do século perdido até hoje sendo ou estando mantido ali como jovem, sem morrer dessa forma. E esse seria um outro motivo que manteria o In ali na escuridão do governo mundial, sem que ninguém saiba da sua existência, só coordenando tudo por lá, porque se alguém souber, pode ser ou corre o risco dessa pessoa querer ir matá-lo para tomar o seu poder. E como ele não é imortal de ser indestrutível, é só imortal de ter uma juventude para sempre, então correria o risco dele ser morto sim. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo que eu quero saber. Mais uma do Instagram aqui que foi mandada pelo Alessandro. Ele mandou:
Oi Lucas, sou inscrito no seu canal. Queria saber como o Frank, antes de virar um ciborgue, já sabia como fazer um. Sabemos que ele é um excelente carpinteiro e inventor de coisas, mas ele já tinha algum conhecimento sobre como construir um corpo para ele mesmo? Ou ele fez tudo pela curiosidade? Manda salve, adoro seu canal. Um salve pra você, mano, e respondendo a sua pergunta, não foi bem curiosidade, foi mais uma questão de vida ou morte. A gente sabe que o Frank foi atingido pelo trem do oceano e ele teve ali toda a parte frontal do seu corpo arrebentada, e ele também estava perdendo muito sangue. O que ele fez foi pegar partes velhas de um navio abandonado e colocar no seu corpo para evitar que ele morresse. De início não foi bem ele se transformar em um ciborgue, foi mais como uma gambiarra ali para salvar sua própria vida. E aí com o passar do tempo pode ser que ele pensou, eu não vou conseguir mais retirar essas peças, então eu vou só atualizá-las. Aí ele se transformou num ciborgue. Ou então ele só gostou da maneira como ele ficou muito mais legal, aí ele continuou se atualizando até se tornar um ciborgue. E percebam que ele só modificou a parte frontal do seu corpo, isso de início, porque ele não conseguia mexer nas suas costas ele mesmo. Então não é como se ele soubesse já fazer um ciborgue, foi meio que uma gambiarra. Ele só foi realmente se atualizar como um ciborgue lá no time skip, onde ele treinou lá na ilha do Vegapunk e pegou ali os projetos originais do Dr. Vegapunk e colocou em prática. A gente até se pergunta, será que tem alguma possibilidade do Vegapunk ser o pai do Frank de alguma forma? Porque no passado ele foi abandonado por um navio, e ele fala que é um navio pirata, mas vai se saber. O Vegapunk fazia parte de um grupo de cientistas que eram ali fora do governo mundial, então poderia dizer que eles eram piratas, por assim se dizer. E aí o Frank também tem relação com o Dr. Vegapunk, como eu falei, dele ter treinado lá na ilha natal dele, ter pego ali todos os seus projetos e ter colocado-os em prática. Um exemplo deles é o Frank Shogun. O Frank Shogun é um projeto do Vegapunk que foi o Frank que conseguiu executar. Então a gente pode pensar nessa possibilidade também. Se ele for filho do Dr. Vegapunk, por assim se dizer, ele também teria um intelecto mais avançado para realmente fazer um ciborgue. E foi exatamente isso que ele fez durante o time skip. De início não, de início foi mais uma gambiarra mesmo. Aprendiz de Otaku perguntou: após o arco de Wano, o Luffy será considerado um Yonkou? Cara, pra ser um Yonkou não basta só ser forte por si só, tem que também ter um território para se dominar, ter influência no novo mundo e ter um bando forte o suficiente ou grande o suficiente para dominar todo aquele território e bater de frente com os outros Yonkous. Vocês podem me dizer, o Luffy tem tudo isso. Todas as ilhas que ele salvou são aliadas dele, e ele também tem ali a grande frota dos Mugiwaras, que também são aliados dele. O Luffy tem tudo isso, mas ele não quer nada disso. As outras ilhas se aliaram a ele porque elas quiseram, mas ele não mantém sua influência direta lá ou dá ordens para elas lá. E a grande frota do Chapéu de Palha foi da mesma forma. O Luffy não queria ser aliado deles, mas eles se aliaram ao Luffy porque quiseram. E o Luffy também já é considerado o quinto Yonkou, então a gente já pode considerar ele assim. Mas eu acredito que depois do arco de Wano, o Luffy vai estar mais próximo de se tornar o rei dos piratas. E quando ele se tornar o rei dos piratas, não vai existir mais Yonkous. Bom galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Eu respondi várias perguntas e se ainda não respondi a sua, não desista, continua mandando que uma hora ela pode aparecer aqui no canal. Manda lá na comunidade do canal ou lá no meu Instagram. E se eu ainda não respondi a sua pergunta, mesmo você repetindo ela todas as vezes, pode ser que eu já tenha respondido em um outro vídeo e eu vou deixar a playlist aqui com os outros Sogeking Responde na tela final. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se for novo aqui e tiver gostado desse vídeo, já se inscreve aqui também e vem fazer parte dessa tripulação. Eu tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!